Opa, professor Felipe Fontoura, e agora nas próximas aulas, na verdade, nessa aula, para ser mais exato, a gente vai preparar o aplicativo protótipo e instalá-lo no seu smartphone, tá certo? O teste de dispositivos reais e emuladores, na verdade, eu particularmente prefiro muito mais você colocar ali a mão, né, no seu dispositivo, ou seja, rodar no seu smartphone, porque o emulador, por mais que ele consiga executar, ainda você não tem a sensação de uso com a mão, porque muitos botões, por exemplo, podem estar exageradamente grandes ou pequenos, enfim, aquilo que eu já comentei com vocês que eu gosto de utilizar em termos de interface de usuário mobile, tentar deixar o programa usável apenas com uma mão e de preferência com uma mão e um dedo, que seria o dedão. Então os dedos de trás você segura e você manipula tudo com o dedão. Se você conseguir fazer isso na interface, ela vai ficar muito mais interessante, tá bom? Mas voltando aqui ao assunto, por que é importante você executar o mais cedo possível o seu programa, o seu aplicativo num dispositivo real? Porque isso evita muitas dores de cabeça. Porque por mais que o nosso aplicativo até agora tenha executado no ambiente web, ou seja, no navegador com servidor, não é o mundo real. Algumas coisas podem acontecer de erro, enfim, de execução, e que você pode descobrir só muito lá na frente, muito mais tarde, e para depois voltar tentando corrigir tudo, você pode ter um problema. Então por isso que eu gosto sempre de desenvolver no meu smartphone. Então aqui no meu setup, o que eu faço? Eu comprei aqueles suportes de telefone para vidro de carro que tem uma ventosa. Depois eu posso mandar para você essa foto, se você quiser, você pode me pedir, enfim, que você cola no vidro do carro, mas em vez de colar num carro, eu colo na minha mesa, né? E ele fica segurando para mim o smartphone, o meu telefone. Então eu coloco próximo ao computador, ligo o cabo e coloco esse dispositivo com ventosa. Isso é interessante porque o smartphone não fica jogado e eu estou olhando ali do lado. Então na minha tela de trabalho eu estou ali programando, estou com o editor aberto e eu estou olhando aqui o que está acontecendo no smartphone, no meu telefone, clico ali, enfim, funciona muito bem, tá certo? E para que seja possível a execução desse aplicativo, no caso, no seu smartphone, é necessário fazer um processo de build. Está sendo um pouco mais técnico aqui. O processo de build ou compilação é um processo de preparação e todas as suas classes e telas serão empacotadas. No caso do Android, esse pacote ele tem uma extensão chamada APK e no caso do iOS, uma extensão chamada IPA. Tá certo? Depois que você enfim, cria esse pacote, ele fica disponível lá dentro dos seus arquivos, tá? Ele fica dentro da pasta Platforms, Android, App, Build, Output, APK. APK Debug, desculpa. Faltou mais uma pastinha aí, porque a lista é grande de pastas, tá bom? Então vamos lá, vamos preparar o nosso aplicativo para o Android e vamos colocar agora a mão na massa. Bom, então eu estou aqui com a minha tela, a primeira tela de console é o Node.js Command Prompt, tá? Eu já estou aqui dentro do meu projetos Smart Money, ou o nome que você colocou aí para você. E aqui no explorador de arquivos eu estou no C Projetos Smart Money, bacana? Então eu estou aqui e já estou com essas duas telas abertas. A primeira coisa que você precisa fazer antes de executar comandos voltados para o Android é aceitar as licenças do seu SDK. Quais são as licenças do SDK que você precisa aceitar? Sabe aqueles termos de uso que aparece assim, olha, ao usar você aceita, enfim, aquelas coisas, você precisa fazer isso e você pode fazer isso através dessa linha de comando. E o interessante é que você não precisa fazer todas as vezes, é só na primeira vez que você for executar isso no seu computador. Então você está executando, vai transferir a primeira vez, é uma instalação nova, o que você pode fazer? Você faz esse comando aqui, SDK Manager license. Ele vai baixar algumas coisas aqui. Daí ele vai dizer para você, olha, todas as licenças já estão aceitas, ou então ele vai perguntar para você o seguinte, você deseja rever todas as suas licenças? Você coloca YDS e vai aceitando todas as licenças com yes. Aqui, enfim, eu já havia aceitado, então você não vai ver esse processo, mas é esse comando e ele vai perguntar para você
Se você deseja aceitar todas as licenças? Sim, você vai apertando de forma infinita ali o Y, no caso o Yes, tá bom? Depois que você fez esse processo, o que você precisa fazer? Você precisa dar um comando chamado Ionic Build. O Ionic Build ele vai empacotar, vai passar o processo de build específico para esse programa do Ionic, tá certo? Por que é interessante fazer isso? Porque ele faz um processo chamado processo de lint, tá? O processo de lint, eu vou tentar selecionar aqui. O processo de lint está aqui, ó, lint started. O que isso significa? Significa que se você tiver feito alguma caquinha no seu código, ele vai dizer aqui para você, tá bom? Então eu sempre gosto de passar isso aqui a primeira vez. E depois que você fez esse processo aqui de Ionic Build, você vai fazer assim, Ionic Cordova Build Android. Depois que você fez esse build para o Ionic, você pode fazer o build para o Android, tá certo? É bem certo que ao fazer o build para o Android, ele já faz o build anterior que eu acabei de fazer, mas eu sempre gosto de ir bem passo a passo. Então ele faz o build do Ionic, agora ele começa a fazer o build do Android. E aqui que a sua instalação ela precisa estar correta, no caso do Android Studio. Tá? Então se ele pedir aqui, normalmente as primeiras execuções são mais lentas, então se ele pedir alguma tela, alguma coisa assim, você deseja aceitar? Sim, desejo aceitar, aperto Yes. O que isso acontece? Ele baixa e já deixa tudo preparado para você. Mas a mensagem mais importante é essa mensagem aqui, Build Successful. Isso significa que o seu pacote APK ele foi gerado. Vamos dar uma olhada aqui. Então lembrando, ele está aqui na Platforms, Android, App, Build, Outputs, APK, Debug. Ufa, caminho longo. Então tá aqui, debug.apk. Isso aqui é um indicativo que ele rodou e funcionou. Então esse aqui é o primeiro passo, vamos voltar aqui para o meu slide que você vai entender direitinho. Então, esse aqui é o processo de build do Android, esse aqui é outro comando que você deve fazer sempre na primeira vez para aceitar todas as licenças, e esse aqui é o comando que você também pode fazer para dar o build. Bacana? Então, talvez esteja se perguntando como que você transfere esse APK para o meu smartphone, o telefone, enfim. A transferência do aplicativo ela é via cabo USB. Então o que acontece? Você habilita o modo programador do Android e conecta o seu smartphone no computador através do seu cabo, desse cabinho que já veio já de carregamento de bateria, tá certo? Não muda nada, é o mesmo cabo que você transfere música, que você usa para carregar. Você simplesmente procura uma porta USB do seu computador, pluga no seu computador, pluga no seu smartphone. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou mostrar então aqui para você um tutorial de como eu fiz no meu telefone para que você possa entender direitinho. Bom, então vamos lá. Tudo que a gente precisa fazer, claro que depende da versão do seu Android. Isso que eu vou fazer aqui, no seu telefone, no seu Android, aliás, pode estar um pouco diferente. Meu Android aqui está na versão 8.0. O seu pode estar um pouco mais para frente ou um pouco mais antigo, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, esse tutorial, mas vamos lá. Não muda, né? Isso não muda para versões, para qualquer versão do Android é a mesma. Então puxei aqui, ou então você vai nas configurações, eu vou aqui em configurar. Claro que o seu sistema ele pode estar novamente um pouco diferente, mas não vai mudar para os Androids. Então aqui eu estou no menu de configurar ou configuração, eu vou até aqui em sistema, tá? Puxo aqui sobre o seu dispositivo e vou até o último número, que vai estar aqui, número da versão. E aqui em cima desse número eu preciso clicar 7 vezes, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai perguntar a minha senha. Se o seu não perguntar, tudo bem. Vou digitar a minha senha. E habilitou. Você agora é um desenvolvedor. Se eu clicar em voltar, ele habilitou aqui para mim a área programador ou desenvolvedor. Clico em cima dela. Eu preciso fazer uma última ativação aqui na depuração USB. Você precisa ligar essa opção aqui para que tudo funcione, que seu cabo funcione para transferir o seu aplicativo. Você vai pressionar aqui OK e pronto, tá pronto. Tá a hora que você conectar agora o seu Android no cabo USB, ele vai perguntar se você quer habilitar a depuração e você clica que sim. Bom, então vamos lá, uma vez que você conectou
agora o cabo USB, eu estou aqui com o meu cabo USB prestes a conectar. Você conectou, e quando você conecta, você percebe que lá na área de notificações do Android ele vai aparecer uma bolinha, né? Isso significa que ele está habilitando a depuração USB. Você puxa aqui e ele coloca aqui, ó, depuração USB conectada. Tá? Então isso significa que agora o seu dispositivo está pronto para rodar. Então, uma vez que você conectou esse cabo USB, o seu dispositivo está pronto agora para receber o seu aplicativo, tá certo? Para se você quiser, por exemplo, fazer outras funções com o seu telefone, você pode ou desabilitar a sua depuração via modo programador, ou só clicar aqui que ele também desabilita, tá certo? Então, é isso, agora o seu telefone está pronto, está prontinho para poder receber o seu aplicativo. Bom, então, como seu smartphone conectado, você vai transferir o seu aplicativo protótipo e você deve fazer através desse comando: Ionic Cordova Run Android -- ou -- device. Ao fazer isso, o seu telefone, obviamente conectado e depois do modo de depuração ativado, ele vai ficar com o seu aplicativo sendo executado. É isso mesmo, essa é a foto do meu telefone que eu já tenho o Smart Money versão protótipo rodando e ele fica dessa forma. É interessante, como eu já comentei várias outras vezes, que você faça isso com muita frequência e a partir de agora, o que é interessante você fazer? Você colocar aquele suporte que eu comentei, né? Tenta, enfim, comprar um suporte para colocar na mesa, colocar o cabinho e você desenvolver sempre clicando e olhando ali para o telefone. Tente não executar, enfim, dentro do Ionic Serve. O Ionic Serve é só para você abrir uma telinha, fazer uma coisa rápida, mas tente a partir de agora, ao máximo que você puder, desenvolver com o seu telefone ligado no cabo USB, porque assim você vai ter uma visão real de uso, você vai ter uma experiência real de uso, bacana? E uma vez que o seu aplicativo for transferido, né, via cabo USB, ele fica disponível como qualquer outro. Nesse caso aqui, é muito provável que ele fique com esse ícone e com esse nome chamado My App. Tá bom? Mas ok, como que eu altero o nome do meu aplicativo? Bom, para alterar o nome do seu aplicativo é bem fácil, basta você ajustar o arquivo config.xml e a gente vai dar uma olhada aqui, eu vou dar uma olhada junto com você para te ensinar como que você deve fazer, tá bom? Então você abre o Visual Studio Code, você vem aqui então no arquivo config.xml e você precisa alterar algumas coisas. A primeira coisa que você precisa alterar é o ID da sua aplicação. Esse ID aqui, ele é um ID único e ele vai ser levado em consideração quando você publicar isso na Google Play, na loja de aplicativos da Google. Então eu aconselho você colocar sempre nesse formato, BR com o seu nome, como se fosse o seu site, mas se você tiver o site da sua empresa, enfim, se quiser utilizar o site da sua empresa, isso aqui é um domínio invertido porque ele começa com BR com o seu nome, ponto nome do aplicativo, a gente vai colocar assim, Smart Money, ponto a versão ou enfim, alguma coisa de teste, por exemplo, teste 1 ou V1 ou modelo Free ou modelo Pro, tá certo? Então, enfim, você pode colocar dessa forma porque uma vez que você usa esse ID ele fica armazenado para sempre na Play Store. Então não é interessante você ficar queimando IDs no sentido de chegar aqui e colocar só o seu nome. Procure utilizar o máximo de extensão ou pontos possíveis aqui para a direita. Uma outra informação também que você vai precisar alterar, principalmente quando a gente começar a subir com mais frequência na Play Store, é a versão, tá certo? Por enquanto você não precisa mexer, mas lembre-se que a cada funcionalidade, cada tela, cada coisa nova, você vai incrementando essa versão. Essa versão ele segue um número semântico, tá certo? Que depois a gente pode discutir mais, mas para resumir, quando o seu aplicativo ele está usável, você começa a usar esse primeiro número aqui, 1.0, 2.0, enfim, você vai acrescentando, tá bom? Mas aqui a informação mais importante que talvez tenha despertado a sua curiosidade, que é como que eu altero o nome da minha aplicação, e aqui você vai colocar o nome que você quiser. No nosso caso, eu vou colocar aqui Smart Money e aqui a descrição desse aplicativo. Então, enfim, coloca uma descrição qualquer. Essa descrição qualquer que eu quero dizer é para fins de estudo agora. Óbvio, quando você criar um aplicativo profissional, você não vai colocar qualquer descrição. Então, aplicativo de estudo do curso, enfim. Tá bom? Você vai colocar aqui o seu e-mail, você vai colocar aqui um site, se você tiver, e o seu nome, ou o nome da equipe que está desenvolvendo.
Bacana? No geral é isso, no geral isso que você precisa alterar e essas configurações que vão ser levadas em consideração no momento que você publicar lá na Play Store, bacana? Então vamos voltar aqui no meu slide para a gente continuar a nossa aula e esse aqui é o arquivo novamente que você precisa alterar, eu deixei aqui tudo em vermelho, que é o que você precisa se preocupar, bacana? Então depois do nome ajustado, basta você realizar o processo de build, ou seja, esse processo que a gente acabou de fazer para o seu smartphone, você vai ver que ao abrir a listagem de aplicativos, vai estar lá um novo nome ajustado e é bom sempre lembrar que o ícone e a tela de abertura que é chamada de splash, a gente vai ajustar no momento de embelezamento do aplicativo. Então nos próximos módulos, lá no módulo um pouco mais à frente, a gente vai ter um módulo específico só de interface de usuário. Então por isso não é interessante a gente começar a se preocupar com isso agora, mas sim se preocupar primeiro em aprender e em segundo rodar esse protótipo o mais rápido possível no seu telefone. Bacana? Então se você chegou até aqui com o seu smartphone, com o seu aplicativo rodando nele, meus parabéns, você conseguiu dar um passo muito importante que a maioria das pessoas acaba não conseguindo, acaba se perdendo dentro desse processo. Se você não conseguiu, abra um chamado, abre um suporte lá no Clã VIP, tá certo? Então você vai abrir uma aba lá do Clã VIP, você vai digitar a sua dúvida e você vai postar o erro que está acontecendo. Enfim, siga o processo que eu já pedi em algumas aulas anteriores para que a gente possa ajudar de uma melhor forma possível. Bacana? Então a gente vai agora partir para a nossa próxima aula. A nossa próxima aula a gente vai fazer o fechamento e depois desse fechamento a gente vai partir para os próximos módulos, bacana? Então se você gostou, estiver gostando de ter esse smartphone, o seu programa rodando, aliás, no smartphone, eu vou pedir para que você tire um print e poste no Clã VIP, até para a gente comemorar junto contigo, porque isso é uma conquista bastante importante. E principalmente, se você tiver feito algum ajuste, se você tiver feito alguma coisa a mais no que a gente acabou de fazer aqui. Vai ser muito interessante analisar no ponto de vista de estudo. Bacana? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.